Presidente, como foi o trabalho realizado durante todos esses meses, um trabalho minucioso, que teve como principal objetivo saber o que foi que levou o nosso IPAM a ter um rombo milionário como nós estamos vendo atualmente? A importância, Zé Neto, que você coloca nesse momento, nós, desde a abertura da CPI na casa da Ciro Jurema, que foi aprovada por todos os colegas vereadores naquele momento, e que foi formada uma comissão, esta comissão que foi partidária, onde tivesse maior número de parlamentares na casa, tinha direito a um assento na CPI. E como tinha 3 partidos com uma bancada maior, foi indicada uma do PSB, que foi o nobre colega vereador e relator Rivelino Martins, uma do PTB, que foi o presidente Lindenberg Lira, e um do PTC, que foi o vereador Eudomar Pereira Filho. E no decorrer dessa caminhada dessa CPI, que foi indicado esses membros pelo presidente da casa na época, no ano de 2018, em agosto, o vereador Marco Barro, começou-se o trabalho que, no próprio requerimento que foi aprovado, tinha um orçamento previsto, um orçamento primário, pode dizer assim, tão pequeno, mas que a casa não disponibilizava de recurso para ajudar no desenvolvimento, no decorrer dessa CPI. Mas, assim mesmo, todos os colegas vereadores da CPI tiveram a sua hombridade, têm um respeito com a sociedade, um respeito com o servidor público, um respeito pelo próprio IPAM, que é o caso principal dos servidores do município, da Previdência, e começamos a trabalhar em cima disso. E nesse decorrer dessa CPI, o vereador Rivelino, o vereador Dalmar e o vereador Lindenberg fizeram um trabalho ainda com poucas ajudas da Câmara, que foi a parte contábil e a parte jurídica. Mas precisavam muito mais de um especialista na parte contábil e um especialista jurídico também de Previdência. Mas, mesmo com toda essa dificuldade, tivemos, sim, um trabalho dia a dia, buscando auxílios de profissionais voluntários, que é a maior dificuldade que nós sentimos naquele momento, mas assim mesmo conseguimos trabalhar em cima disso, Zé Neto. E que, no decorrer dessa transição toda, houve algumas mudanças nos membros da comissão da CPI. Teve uma alteração do próprio vereador Mar Filho, que renunciou por seus motivos particulares, e assim assumiu o vereador Heriberto. E mais na frente também teve mais um problema, que foi a renúncia do então presidente Lindenberg Lira, e aí assumia, nesse momento, a presidência Heriberto, e trazia como membro essa pessoa que é aguerrida também, que tem uma contribuição enorme na Câmara Municipal, o vereador Jucindério Félix. E aí, nesse decorrer de toda essa caminhada, se juntamos ao Sinfunc, a presidenta Linete também, que contribuiu bastante, o professor e advogado Dr. Francinaldo, que fez uma contribuição bastante importante nessa luta. Trouxemos pessoas aqui, o próprio Rivelino, que no decorrer dele, da sua interpelação aqui, ele vai dizer, trouxe pessoas de outras cidades para ajudar, colaborar nessa investigação, para que a gente chegasse a um momento ímpar, tanto para os vereadores e a CPI em si, os membros da CPI e a Câmara Municipal, que tem que dar uma satisfação à sociedade, principalmente ao servidor público, para que isso pudesse chegar a um denominador comum e que fosse feito esse relatório minucioso, com muito detalhe e muitas informações que vocês, no decorrer dessas nossas entrevistas, os nobres colegas farão informações sobre isso.
Eu digo isso e tenho a satisfação de recebê-los aqui, porque durante a realização da CPI, enquanto os vereadores estavam levantando as informações, eu ouvi de muitos colegas de que essa CPI iria terminar em pizza, como as CPIs que a gente vê aí no Congresso Nacional. E quando vocês anunciaram a apresentação do relatório final, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu vi que vocês foram capazes de mostrar que a Câmara Municipal de Cajazeiras tem sim homens aguerridos e que, quando decidem lutar por uma causa, vão até o fim, independentemente de quem doer aquela história. Então, vereador, o que foi que a CPI conseguiu, no seu relatório final, detectar? Devo dizer que, dispensando o que já foi esclarecido pelo companheiro e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Heriberto, que nós partimos para o estudo de análise de números, de repasses, não repasses, seja do beneficiário, do servidor, seja do patronal, usando como fonte uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado e uma auditoria da Previdência Social. Esses foram as duas peças que serviram de instrumento de pesquisa, de avaliação, para que a gente pudesse construir esse relatório. Ao longo dessa CPI, tivemos 14 reuniões públicas, com a participação da sociedade, confeccionamos e expedimos muitos ofícios para todos os setores, para os bancos, para os secretários da Fazenda, para o próprio Instituto, o presidente do IPAM. Estivemos na capital em uma reunião com um dos representantes do Tribunal de Contas do Estado, buscamos também um diálogo, e isso de forma muito desafiante, é bom que se diga, é preciso tornar isso público, com muita dificuldade, porque não tínhamos recursos para contratar uma assessoria que fosse compatível com a demanda grandiosa que se apresentava para ser avaliado de todo esse histórico que vem desde a fundação do Instituto de Previdência do município de Cajazeiras. Quando eu digo que não tínhamos recursos, é porque não foi atendido às solicitações dessa comissão, que solicitava a contratação, por exemplo, de um especialista na parte contábil de previdência. Esse profissional, ele era indispensável para a realização desse trabalho, porque é um olhar extremamente técnico para se avaliar tudo isso. Não bastasse isso, nós tivemos também uma dificuldade imensa que só a partir de 2013 os documentos, o histórico do Instituto de Previdência foi digitalizado. E para fazer uma análise do que não estava digitalizado, nós teríamos que ter um escritório, praticamente, uma equipe de profissionais de contabilidade para fazer todo um apanhado. Acredito eu que se esse serviço, se essa assessoria fosse disponibilizada pelo Poder Legislativo, que eu considero uma das mais brilhantes atividades de uma Câmara Municipal, de um Poder Legislativo, é uma CPI. E nós nos sentimos, em parte, desvalorizado esse trabalho, quando cito que nós necessitaríamos de uma assessoria da parte de contábil, como também uma assessoria especial do ponto de vista jurídico, porque não é qualquer advogado, não é qualquer economista que domina e que pode trazer resultado num trabalho de pesquisa, de análise de números. Então, se a gente tivesse uma equipe nos assessorando para esse trabalho, creio eu, aliás, não tenho dúvidas que teríamos um relatório muito mais substanciado, com talvez números que superasse as informações que colhemos de uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado e também de um trabalho realizado pela Previdência Social aqui. Então, Zé Neto e vocês que nos assistem, nós temos aqui um histórico que é importante que a sociedade saiba, porque o controle social caminha através também da informação, isso é inevitável,
que diz do quadro de reserva financeira do IPAM, a partir de dezembro de 2000, quando do final do governo do Epitácio Leite, tinha R$ 309.506,32. Esse era o valor da reserva naquela época, em 2000, do Instituto de Previdência do município de Cajazeiras, recursos dos servidores. E aí, no final da gestão de Carlos Antônio de Oliveira, o valor dessa reserva estava em R$ 5.132.827,51. 2008, não é isso, vereador? Isso em dezembro de 2008. Os números no final de maio de 2011, quando houve aquela mudança da gestão do município de Cajazeiras, por uma renúncia do ex-prefeito Leonide Abreu, a reserva do IPAM tinha R$ 7.154.402,84. Já no final desse exercício, que foi terminado pelo ex-prefeito Carlos Rafael, o valor que ficou na reserva foi de R$ 8.427.005,93. E até onde a CPI estudou, apurou, e a data, o teto de análise dessa CPI, que foi a gestão da ex-prefeita Denise, a reserva que se registrava de R$ 8.465.843,02. Mas aí eu complemento a informação do que nós colhemos no dia 28 de fevereiro do corrente ano, que saibam vocês que o valor que tinha até o dia 28 de fevereiro desse ano é de R$ 724.135,40. Então, a partir desses números, e aí a partir de um trabalho que foi de forma muito voluntária, isso é preciso se dizer, nós conseguimos identificar e tentar compartilhar os períodos de gestões e os valores, a quantidade de parcelamentos e reparcelamentos que foram aprovados pela Câmara Municipal. Quando se aprova um parcelamento ou um reparcelamento, se revoga a lei anterior. No total, foram 13 parcelamentos e reparcelamentos ao longo desse período, que compreende da gestão de Carlos Antônio até a gestão da ex-prefeita Denise. Porque antes disso, não tínhamos informações de acesso, digamos assim, do ponto de vista digitado. Era um material, acervo, arquivo, né, guardado na prefeitura e no IPAM, mas que esse era um trabalho que não era praticamente impossível ser realizado. E também isso conta a partir do primeiro parcelamento, que é justamente nesse período do ex-prefeito Carlos Antônio. Então, de lá para cá, foram 13 parcelamentos e reparcelamentos, e que isso culminou com um valor, segundo os cálculos que fizemos, de 74 milhões. Essa é a dívida que o município de Cajazeiras tem com os servidores e servidoras, ou seja, que tem com o IPAM, né? Esse valor que requer muito esforço para tentar recuperar essa crise que hoje vive a Previdência, essa ameaça que hoje vive os servidores e servidoras de ter o direito à aposentadoria diante dessa fragilidade oriunda de más gestão. Gestões que não cuidaram de fazer o dever de casa, porque para mim é de praxe, é algo muito óbvio, duas ações de qualquer gestão: pagar o servidor em dia e pagar a previdência dos servidores e servidoras. Infelizmente, correu aí esse tempo todo muitos parcelamentos e reparcelamentos, e o pior, nenhum desses parcelamentos e reparcelamentos foram reconhecidos, foram homologados pela Secretaria da Previdência Social do Ministério da Previdência do Brasil. É outro agravante, e que isso ocasionou esse caos, essa situação difícil que vivemos hoje, e que esse relatório conclui esse montante
de dívida para com o IPAM do município e que também buscamos informações em um processo que começou de uma denúncia do Ministério Público provocado pelo Sinfum, que lá em 2014, e saibam vocês que hoje, no ano de 2019, esse processo ainda não foi concluído. É preciso que se registre a morosidade da imprensa, perdão, da Justiça, porque são 3 ex-prefeitos que estão citados nesse processo. Inclusive, o Ministério Público pediu a prisão desses ex-3 gestores de Cajazeiras, e até hoje, o último registro que tem nesse processo, a última folha de 6 volumes, trata de uma certidão de novembro de 2018. Então, precisamos ter uma reflexão e tratar com muita transparência toda essa história. E aqui tem responsabilidade a Câmara Municipal por sucessivas aprovações de parcelamentos e reparcelamentos, sem sequer reparar que esses parcelamentos não estavam sendo homologados. Aqui tem a necessidade de um conselho da Previdência, que é formado por servidores do Executivo, do Legislativo e inativos, um conselho que carece de ser mais vigilante. Aqui tem a fragilidade de uma lei que deixa ser aprovados vários parcelamentos, deixar a liberdade do gestor não cumprir, não pagar em dia as contribuições previdenciárias, e, por fim, tem também a falta de zelo da gestão e uma justiça que não tem prioridade, que não trata com prioridade uma demanda que não é individual, mas que de milhares de servidores e servidoras. Jucinério Félix, a nível nacional, nós temos aí a proposta da reforma da Previdência, que está em discussão no Congresso Nacional. Inclusive, o governo federal diz que é a pauta prioritária do primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro. E aqui no nosso município nós temos essa problemática do IPAM. Se a nível nacional nós estamos vendo as discussões em que, segundo especialistas, inclusive a oposição, diz que a reforma da Previdência ela é maléfica para os trabalhadores, ela vai trazer penalidades para os trabalhadores, para os pequenos. Aqui no nosso município nós estamos vendo o IPAM quebrado, a gente pode chamar assim, e os servidores municipais com o futuro em xeque, em dúvida o futuro dos servidores. Porque aqui o que está em jogo é a segurança de que o servidor municipal que trabalhou a vida toda vai ter a sua aposentadoria quando chegar na idade correta. Como é que o vereador tem visto essa problemática do IPAM? Primeiramente, Zé Neto, eu quero dizer que a gente via falar muito dessa questão do IPAM, né, desse rombo que tem no IPAM, dessa falta de repasse que tem no IPAM, mas a gente não tinha dados tão concretos como a gente conseguiu ter na CPI. E eu quero dizer aqui, sem estar querendo aqui trazer alarme, né, mas eu quero dizer que é preocupante, e muito preocupante, a questão do IPAM. Até porque hoje nos cofres do IPAM era para ter uma renda aí, uma verba de mais de 74 milhões. Vamos dizer, com juros, correções, era para ter uns 100 milhões na conta do IPAM. E tem 700 mil. Então, a gente tem que ver que isso é muito preocupante, que a gente precisa, urgentemente, ver a gestão municipal, a que está no poder agora, ter esse cuidado, Zé Neto, porque o problema está bem maior do que a gente pensa. Porque a partir de agora a gente vai entregar esses relatórios da CPI na mão da Justiça, agora o Tribunal de Contas, Ministério Público, né, os juízes, promotores e desembargadores vão tomar suas providências, mas e daqui para frente, como é que fica? O município vai ter condições de repor essa dívida que o município tem com o IPAM? Acredito que não, a não ser que o município tenha condições de vender patrimônios e que possa, mas onde é que vai adquirir aí um patrimônio, uma venda do patrimônio para adquirir 100 milhões, 74 milhões? O que falta também, e aí o relatório traz também propostas, e aí o próprio vereador Rivelino Martins, o relator da CPI, diz, que precisa se melhorar os órgãos fiscalizadores.
A Câmara de Vereador também tem que se preocupar com isso. Não dá, Zé Neto, para pensar que há não sei quantos anos que a Câmara de Vereadores de Cajazeiras está... Isso vem se passando, vem se aprovando, e a Câmara não ficou atenta para ver que não estava se pagando esses parcelamentos, que não estava se pagando os reparcelamentos, que nem homologado era. Isso é uma brincadeira. E assim, as leis nesse país, Zé Neto, e quem está nos assistindo, elas sempre são frágeis, elas sempre têm brechas, porque é o que os prefeitos faziam, os gestores e gestoras passados faziam. Não vamos pagar, depois a gente manda, ou no final do ano, ou no começo do ano, para a Câmara aprova um parcelamento ou um reparcelamento, e não se pagava, E então foi virando essa bola de neve, e eu quero aqui dizer à população que está nos assistindo que a coisa é muito séria. Possa ser, do jeito que está, daqui a uns anos, as pessoas, os funcionários municipais, tanto da Prefeitura como da Câmara de Vereadores de Cajazeiras, efetivos, concursados, não se aposentem, porque pode falir, né? Do jeito que está, pode falir. E aí? E precisa a gente ter essa fiscalização a partir de agora muito mais rigorosa com o prefeito Zé Aldemir, que está atual, e com os que virá. Porque do jeito que está, vamos dizer, olha o fundo de reserva. Esse fundo de reserva que já chegou em 9 milhões, 8 milhões, hoje ele está em 700. Ele está em 700 mil. É quase nada. A folha de pagamento mensal do IPAM é 1,50 milhão. Então, ou seja, a reserva atual do IPAM não dá sequer para pagar uma folha de pagamento. A nossa preocupação é isso. De repente, acontece um bloqueio de contas no município de Cajazeiras e o município não possa fazer um repasse ao IPAM. Os aposentados, os inativos já estão sem salário, porque a reserva não dá para pagar. E se ela der para pagar, ela dá para pegar meia folha e se isso demorar. Então, é preocupante. E aí, brincaram, né? E aí tem que se responsabilizar gestores por isso, porque eu não sei, né, e a gente não consegue saber o que foi feito com esse dinheiro, o que não foi feito repasse. Com certeza deve ter se pago outras questões dentro da própria gestão e não priorizar o IPAM. E IPAM tem que ser priorizado como salário. Eu concordo demais com o vereador Rivelino Martins, quando ele diz: para uma gestão, a prioridade é pagamento dos funcionários e depois a seguridade dos funcionários. É o futuro. É a aposentadoria daquele pessoal que está trabalhando há não sei quanto tempo. Mas teve luta. E eu quero fazer a crítica ao meu poder legislativo, que eu faço parte. Como é que é criada uma CPI, é aprovada, e depois essa CPI não consegue ter recursos para contratar, pelo menos, uma equipe técnica de advogados, de contadores especializados na área. Houve resistência? Você acredita que houve algum tipo de resistência ao trabalho da CPI por parte da Câmara? Eu não sei se foi resistência, só disseram que não tinha como pagar, não tinha verba para isso. Não tinha verba para isso, e aí ofereceram uma empresa de contabilidade, que é a empresa de contabilidade da própria Câmara naquele momento. A própria contadora disse que não tinha condições, que era um negócio daquele, era para R$500 mil, para fazer um trabalho daquele, se fosse para ser feito. E aí o próprio Rivelino Martins, os que estavam no momento na CPI, viram uma empresa que podia fazer esse trabalho por 17 mil, o que é 17 mil, assim, para um poder legislativo, e poderia nós ter... E para a importância da CPI do resultado, com certeza, com certeza é irrisório, né? Irrisório. O do ADS da Câmara hoje é mais de 400 mil. É mais de 400 mil. Então, como é que não pode? Eu fico triste com isso, porque se cria uma CPI, se aprova a CPI, mas não dá condições da CPI trabalhar. E a gente solicitou, e a CPI, os membros da CPI, como está aqui o vereador Heriberto Maciel, que é o presidente, o relator, que é o vereador Rivelino Martins, a minha pessoa, teve lá também o vereador Lindeberg Lira, teve lá o vereador Eudomar Filho, né, que por questões pessoais saíram da CPI, e a gente veio compor, eu e o vereador Heriberto Maciel, viemos compor com o vereador Rivelino, mas a gente só tinha duas saídas na CPI. Ou a gente desistia da CPI, ou dava em pizza, ou a gente continuava com dificuldade, mas mostrando para a população que nós não podíamos desistir daquilo. Porque ali em jogo estaria a vida de pessoas, da sobrevivência de pessoas, de que aquele órgão é importante, porque eu não quero dizer aqui, quero deixar isso bem claro,
que eu ouvi de algumas pessoas que os órgãos de previdência é importante. Não é ruim, não. Cada município tem o seu órgão de previdência, não é ruim, não. É muito melhor do que muitas vezes o INSS. Só que precisa os gestores cumprir com sua tarefa. É preciso o gestor cumprir com seu papel, que é fazer os repasses, tanto os repasses do assegurado, como também do patronal. É necessário. Se não fizer isso, não acontece. O órgão, a Previdência, ela não consegue sobreviver e pagar as questões. Então, nós não estamos parando a CPI. A CPI encerrou como uma comissão de inquérito, de fiscalização. Isso aí nós encerramos, apresentamos um relatório ontem na Câmara, foi aprovado por todos os pares lá que estavam presentes, com alguns questionamentos. E alguns questionamentos, claro, e alguns questionamentos. E esses questionamentos deveriam ter sido feitos muitos anos atrás, né? Mas a gente vê que é importante a gente estar fazendo isso agora, mas dizer que nós vamos ao Tribunal de Contas com o relatório, nós vamos ao Ministério Público Estadual Federal, nós vamos aos outros órgãos de fiscalização do Estado da Paraíba, entregar isso em mão, protocolar e dizer, agora vocês tomem providência. Está aqui. Né? Tem muitos dados aqui, porque não é só um relatório de 23 páginas, são pilhas de documentos que a gente falou. E a CPI fez um trabalho também a gente não quis chamar pessoalmente os 4 gestores, a gente achou melhor fazer um questionamento e mandar via protocolar cada um dos gestores para ele responder 4 perguntas. Né, que inclusive o novo vereador Rivelino está no relatório. As 4 perguntas foram feitas aos 4 gestores, ao ex-prefeito Carlos Antônio, ao ex-prefeito Léo Abreu, ao ex-prefeito Carlos Rafael e à ex-prefeita Denise. Foram feitas 4 perguntas, né, foi através da Câmara protocolado com eles, eles deram como recebido, nós temos a assinatura deles, pessoal deles dado como recebido, e desses 4, só 2 responderam. Só 2. Quem respondeu? Quem respondeu? O ex-prefeito Léo Abreu e a ex-prefeita Denise. O ex-prefeito Carlos Antônio e o ex-prefeito Carlos Rafael não respondeu, que eu acho uma tristeza. Porque uma CPI é um órgão oficial, aprovado, legalizado pelo Poder Legislativo, pela Câmara de Vereadores. Então, pelo menos dá a resposta. Se a resposta não era contento ao que a gente gostaria, ou muitas vezes o que diz os documentos, mas respondesse. Não responderam, não deram justificativo, mas os 2, Léo Abreu e a prefeita Denise, responderam. E consta no relatório? Consta no relatório e foi apresentado ontem, lido pelo relator, o vereador Rivelino Martins. Então a gente quer dizer que muitas vezes, até isso muitas vezes falta com respeito com uma CPI, que é um dos órgãos fundamental no poder. A gente vê uma CPI, ela é aprovada, ela é legalizada dentro do Poder Legislativo e muitas vezes não se dá respeito a responder um questionário. A gente podia ter notificado, eles para eles virem à Câmara de Vereadores, mas a gente mandou um relatório e mandou um documento fazendo 4 perguntas e nem isso, teve 2 que não responderam. Então, o meu repúdio aos 2 que não atenderam a CPI. Eu não posso, como membro da CPI, achar que isso é correto, achar que eles foram desrespeitosos com a CPI. Mas a gente continua o nosso trabalho, e a partir de agora nós temos um trabalho bem maior para fazer, como vereador, como cidadão, como pessoa, morador de Cajazeira, que nós temos que acompanhar o IPAM. Ou a gente acompanha o IPAM e tem proposta, e nesse relatório surgiu várias propostas, até de rever essa questão do diretor do IPAM, porque essa história do diretor do IPAM ser cargo de confiança, ele nunca vai ter autonomia de cobrar do prefeito, porque a lei é bem clara, a lei inclusive diz que o diretor do IPAM ele tem poder de bloquear as contas do município se o município não fizer os repasses. Mas quem é o diretor que vai fazer isso se ele tem um cargo de confiança? Que é indicado pelo próprio prefeito. Se ele fizer isso, ele é demitido no outro dia, ou no mesmo dia. Né? E a gente estava sugerindo que isso fosse uma eleição feita pelos os funcionários do município, pelos funcionários da Câmara de Vereadores de Cajazeira. Eu acho que passa pelo que Rivelino falou, a formação de um conselho, e esse conselho pudesse escolher a pessoa de Mas, Neto, conselho tem.
O conselho é formado, mas inclusive o conselho não faz funcionar, o conselho não se reúne. A gente foi ver as atas do livro do conselho, pouquíssimas reuniões aconteceram nesse tempo todo. Então o conselho precisa ser efetivo, ele precisa estar lá fiscalizando, cobrando. Inclusive a lei é muito boa, diz que tem que ser o conselho tem que ser formado por funcionários efetivos do município, para não ser de cargo comissionado que depois não tem condições de fazer a verdadeira cobrança, né, da Câmara, né, por pessoas do próprio sindicato. E a gente quer agradecer aqui o apoio que o sindicato nos deu. A gente não pode aqui negar o apoio que a professora Elinete, o advogado do sindicato, doutor Francinaldo, né, voluntários, pessoas voluntárias, amigas nossas, amigas de Rivelina, amigas do próprio Heriberto, que nos ajudaram a trazer alguns dados para a gente, né? Pessoas voluntariamente que nos ajudaram. Se a gente tivesse tido uma equipe técnica paga para a gente poder cobrar mais, e com certeza esse relatório tinha sido muito mais detalhado, né? Mas mesmo assim foi significativo, mesmo assim foi importante. Esse relatório vai ajudar muito a Justiça, vai ajudar muito ao Tribunal de Contas, vai ajudar muito ao Ministério Público, só se não quiserem, mas aí tem dados fundamentais e documentos que podem, muitas vezes, colocar os verdadeiros responsáveis, ser cobrado deles a responsabilidade do que eles deveriam ter tido. Vereador Rivelino e Heriberto, duas perguntas, e aí vocês decidem quem é que vai responder. Heriberto e Rivelino. O que foi que mais chamou a atenção dos vereadores no relatório? E outra pergunta bem peculiar, que eu acho que muita gente quis saber disso. Por que somente Carlos Antônio, Léo, Rafael e Denise foram ouvidos pela CPI e não o prefeito atual, José Aldemir? Zé Neto, a CPI, quando ela foi levada, fundamentada para ser aprovada, porque ela só é aprovada se for fundamentado em alguma coisa detalhada que chama a atenção da Câmara, para que a Câmara possa aprovar, ela foi aprovada colocando o ano de 1993, da fundação da CPI, até o ano 2016. Então, esse relatório, como daqui a pouco, no caso de 1993, a criação do IPAM. Até 2016. Isso. Então, no relatório, até ontem mesmo, os questionamentos, quando da apresentação, que um dos colegas vereadores lá entraram no debate, e o próprio relator dizia que naquele momento não era o momento de dar uma informação, porque não estava dentro das prerrogativas que a comissão fez o relatório. A gente tinha que dar uma resposta à sociedade e à CPI do IPAM de 93 e 2016. Houve alguns contratempos, como aqui já foi relatado, da questão de 93 a 2013, até 2012, né? Tivemos dificuldade de não ter esse documento. Então, fomos buscar, junto ao Ministério Público, que veio de 2004 até 2016, informações bem fundamentadas. E aí, como aqui o próprio colega vereador Juscelino falou, os valores que hoje nós detectamos é bem aproximado da dívida real do IPAM, apenas faltando as correções monetárias. Mas, se você for calcular, ela não está, de 93 para cá, ela está incluída. Era para ter mais fundamentados, porque a gente não tiver mais informações, mas esse relatório, eu acho que nós conseguimos alcançar o que a gente gostaria de chegar, com todas as dificuldades, mas o trabalho de oturnamento da comissão, com todas aquelas pessoas abnegadas, voluntariamente, que conosco teve nessa CPI, garanto a você, como aos servidores do Sinfuc, que foi feito minuciosamente, detalhadamente, valores, faltando apenas correção. Então, para a gestão atual, só se acontecer uma nova CPI. Mas o que a gente tem que prestar conta, e que foi prestado conta, que essa CPI nossa encerrou no dia 5 de abril, e como só podia apresentar, o dia 5 de abril não tinha sessão, e só podia apresentar na sessão subsequente, e foi apresentada no dia 9, o relatório final, mas nós
eu garanto a você, como todos nós aqui da comissão, estamos muito satisfeitos. Nós estamos, eu acho que nós fizemos o nosso dever de parlamentar, prestando conta à sociedade, aos servidores públicos, e trouxemos essa matéria que é muito problemática, muito difícil, porque, como a bem colocou, a questão do repasse, de parcelamento, nunca cumprido pelo gestor, e aqui o vereador Rivelino falou, a justiça é morosa demais, é passo de tartaruga, para algumas coisas de grande importância e relevância para a sociedade, para o servidor, como aqui colocou, coletivamente, não é uma coisa individual. Desde 2004, que vem desde 2008, 2014, tem também uma ação que foi protocolada no Ministério Público, nós estamos em 2019, quer dizer, 5 anos sem uma solução. Então, nós esperamos da Justiça também, mais ação, com mais rapidez, para que essas coisas não aconteçam. E aqui bem colocou, eu acho que nós, vereadores da comissão, saímos com o nosso dever cumprido. Estamos tranquilamente, dormimos tranquilamente, porque a escrita isso é natural e temos que receber com naturalidade. Para quê? Porque se nós tivéssemos, como nós pedimos, mais profissionais técnicos na área contábil como na área jurídica, não é que esse tem uma diferença grande, não, mas nós teríamos trazido mais dados técnicos, jurídicos, para apresentar para a sociedade e a aprovação. E a prova está aí, que mesmo questionado, os vereadores tanto aprovaram o requerimento, como ontem na sessão da aprovação da CPI do relatório, foi aprovado por unanimidade, apenas alguns nobres colegas que não estiveram presentes por motivo ou outros. Então, quer dizer que os nobres colegas vereadores também aprovaram o trabalho dessa comissão. Rivelino, o que foi que mais lhe chamou a atenção no relatório? Os sucessivos parcelamentos e reparcelamentos sem o reconhecimento da Previdência Social. Ou seja, uma lei que não é reconhecida por uma instância maior, vamos dizer assim, pelo ente federativo, pela União, o setor responsável pela Previdência a nível de União, né, o Ministério da Previdência, a Secretaria da Previdência, ao longo de todo esse histórico do IPAM, não considerou, né, a partir do momento que não homologa, não considera, não reconhece as leis que foram aprovadas durante as 13 leis, porque se são 13 parcelamentos, são 13 leis que são aprovadas. Então, isso é algo que nos chama muita atenção, porque será que ao longo desse período não daria para ter percebido que não estavam sendo homologadas? Então, isso era um motivo para se parar e repensar e rediscutir a aprovação de novos parcelamentos ou reparcelamentos. Esse é um fator que chamou muito a atenção. E aí, vereador, para quem é leigo no assunto, eu acho que, e eu me incluo nisso aqui também, quando você diz homologar, você quer legitimar. Quer legitimar. Não foi reconhecida, não é reconhecida aquela lei, aquele parcelamento. Então, era uma espécie de maquiagem que se colocava no IPAM, na questão da dívida do IPAM. Quando estivemos no Tribunal de Contas, mesmo sem homologação, a orientação que um dos assessores técnicos daquele tribunal disse que, mesmo assim, que o prefeito continuasse cumprindo os pagamentos, depositando na conta os parcelamentos e reparcelamentos. Mas é algo muito preocupante quando você vê um histórico, praticamente toda a história do IPAM, né, os parcelamentos e reparcelamentos não foram homologados, e ainda hoje estão assim. O último parcelamento, que é da gestão do atual prefeito, referente ao ano de 2017, também não foi homologado. Então, assim, existe algo grave e irregular em tudo isso. E no meio de tudo isso estão milhares de servidores e servidoras à mercê de uma situação dessa. Por isso que essa CPI, eu considero que é o primeiro passo para uma luta para mudar essa realidade. Para a gente discutir exaustivamente alternativas de se conseguir recuperar esse recurso.
né? Esse é um trabalho que precisa se unir forças do Poder Legislativo, a sensibilidade do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da própria sociedade organizada através do Sinfunc, para que a gente possa discutir alterações na legislação que cria o IPAM para trazer segurança e garantir, a partir de agora, nessa lei, não será mais permitido o atraso. Como estamos sugerindo aqui, no final do relatório, nós temos várias sugestões, e aí basta destacar essa, que nós estamos propondo, isso aqui será transformado em emenda à lei, que, a partir de agora, quando do atraso, do repasse vigente do servidor e do patronal, ocorreu um débito automático na conta do IPAM, ou seja, o dinheiro ser, vamos dizer, sequestrado de algum recurso do município para ser cumprido o pagamento. Ou seja, precisamos dar um basta nos parcelamentos e reparcelamentos, porque o que já temos já foi demais e gerou uma insegurança, uma incerteza, uma bola de neve enorme que só traz prejuízo para quem trabalha e paga corretamente a sua previdência, o seu percentual, que é a contribuição dos servidores. Esse relatório ele é importantíssimo, porque a partir de então, a própria Justiça vai ter um apanhado praticamente da própria realidade do IPAM. O que é que vai acontecer a partir de agora? Com o relatório em mãos, a CPI vai entregar também ao Ministério Público, à Justiça, Tribunal de Contas do Estado? Primeiramente, dizer, Zé Neto, que o relatório ele é público, você tem acesso ao relatório, você pode solicitar uma cópia do relatório, a imprensa, o cidadão comum, ele pode ter acesso ao relatório, e depois nós vamos, essa própria comissão, marcar audiências para entregar ao Tribunal de Contas do Estado, entregar ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, porque também envolve verbas federais, a Justiça, a todos os órgãos fiscalizador. E eu estava pensando aqui na hora que o novo vereador Rivelino estava falando, Zé Neto, a partir de agora, qualquer candidato a prefeito ou candidata a prefeito de Cajazeiras, ele tem que constar na sua proposta de governo o IPAM. Se ele não tiver proposta para o IPAM, ou ele ou ela não tiver proposta, esse que está agora, que se for para a reeleição, ele tem que ter proposta. Como é que vai ser resolvido? Ele ainda tem 2 anos ainda para resolver também algumas questões. O prefeito Zé Aldemir tem que se preocupar com o IPAM. O prefeito Zé Aldemir tem que botar na cabeça dos seus secretariados, principalmente o secretário de Finanças e o secretário de Administração e o próprio diretor do IPAM, ter isso como prioridade e ver o que é que pode ser feito, né? Qual é a proposta que a gestão tem, qual é a contribuição que essa gestão atual vai deixar para o IPAM, né, para a melhoria do IPAM, e os próximos que virão, e os candidatos que vamos ter em 2020, nós vamos ter eleição para prefeito. Vocês da imprensa que faz debate, tem que pautar isso com seus candidatos, pautar como é que você vê o IPAM, porque é uma questão muito séria, e muitas vezes a gente vê muito isso nas campanhas, nas propostas dos governantes, a questão do IPAM, e é seríssimo. É seríssimo. Eu juro para você, eu fiquei aflito, muito aflito, porque eu vejo que a saída, até vejo que pode ser penalizado. Eles podem ser penalizados, os ex-gestores podem até ser penalizados, mas esse dinheiro vai voltar para os cofres do IPAM? Essa é uma pergunta. Esse é o grande gargalo. Isso vai voltar? Esses 74 milhões, vamos falar dos 74 milhões, que é o dado que a gente tem oficial. Esses 74 milhões, ele vai ter condições de sair dos cofres da prefeitura para ir para os cofres do IPAM? Eu acho que não. Eu acho que não. Pode até alguém ser punido na questão da improbidade administrativa, em algumas questões ser punido o gestor. Mas como é que vai ser feito isso? Né? E quem vai suceder Zé Aldemir, quem vai vir depois, como é que vai trabalhar isso? Como é que vai ser feito? Esse compromisso que a partir de agora o gestor tem que ter. Ou paga, ou faz o repasse, ou vai fechar o IPAM. O IPAM vai fechar, porque hoje nenhum fundo de reserva tem mais, nenhum fundo de reserva tem mais, mesmo com essa dívida, mesmo que tivesse essa dívida, né, de 74 milhões, mas hoje nós tivéssemos lá no IPAM 20 milhões, 30 milhões, 50, né, 10 milhões no IPAM, vamos ver, dá para segurar um pouco aí, vamos trabalhar, mas nós temos hoje 700 mil,
O que é? Não dá nem para fazer o pagamento de uma folha do mês dos aposentados e dos inativos. Então, é preocupante, mas nós vamos em todos os órgãos, protocolar esse relatório, não só um relatório de 23 páginas, Zeneto, mas nós vamos levar documentos, só é uma pilha de documentos. Você não esteve vendo, mas são 2 pilhas grandes de documentos, de provas, de extratos bancários, as leis que foram feitos, os parcelamentos, reparcelamentos, porque foi uma brincadeira. Manda para a Câmara, parcela, reparcela, e não se pagava, não se homologava. E aí a CPI perguntando ao Tribunal de Contas por que não homologava, erros, a lei ia com erros, né? Mandava, não sei se era isso, porque queria ou porque era erro mesmo, mas como era que era erro e não era consertado? Por que isso não era consertado? Então é muito sério, e eu quero dizer bem claro, nós nessa gestão do prefeito Zé Aldemir, nós já fizemos um parcelamento, a Câmara de Vereadores já aprovou um parcelamento e um reparcelamento. O parcelamento que é do ano de 2017, que o ano de 2017 não foi pago nada, aí está sendo pago agora através de um parcelamento, o prefeito está pagando, mas eu vou dizer uma coisa, mas o reparcelamento nada também foi ser pago, nem pagou Denise, nem pagou Carlos Antônio, nem pagou Léo, nem Rafael, e nem Zé Aldemir está pagando também. Vamos deixar isso aqui bem claro. A CPI não apurou, mas não está, porque nós tivemos acesso. Não está sendo pago. Está sendo pago o parcelamento, que é do ano de 2017, que é já de dívida do prefeito Zé Aldemir, que ele também não pagou e teve que fazer um parcelamento. E a gente sabe das dificuldades que o município tem, a gente sabe dos problemas que o município tem. E como é que vai ser resolvido isso? Enxugar a folha de funcionário. Enxugar a folha é interessante, que os prefeitos, a partir de agora, o prefeito atual e os que virão, ou prefeitas, tem que enxugar a folha, porque quando enxuga a folha, diminui a contribuição, né? A contribuição fica menor, e sobra mais dinheiro para repassar, né? Gratificações gordas, que tem que acabar com isso, né? E isso é uma das coisas. E outra coisa é o IPAM ter autonomia, ou criar autonomia para poder ele cobrar do município o que ele tem que receber, ou vai ficar muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu quero lhe agradecer, né, por estar aqui hoje, para a gente estar falando dessa comissão. Eu fiquei satisfeito, com muitas dificuldades que a gente tem, mas eu fiquei satisfeito. A gente está cumprindo o nosso papel, o vereador Heriberto Maciel, o vereador Rivelino Martins, a gente está cumprindo o nosso papel, que é de legislar, de fiscalizar, de representar o povo. Esse é o nosso papel do vereador. A população tem que entender isso. Agora, nós não podemos pegar quem foi culpado por isso e prender, não é nosso papel. Isso é da justiça. Nós vamos apresentar para... Está aqui, ó. Olha, fulano não deixou de pagar o mês tal, não pagou a patronal, não pagou o assegurado, não fez isso. Tem documentos dizendo isso. Inclusive, os 2 gestores que não apresentaram nenhuma justificativa à CPI irão se complicar ainda mais, porque quando a justiça receber a documentação, vai notar que eles se omitiram de prestar uma Esperamos que pelo menos a justiça possa cobrar isso, né? Porque eles não deram nem a resposta. Nenhuma resposta eles não deram. Mas agradecer e dizer que conte com o nosso mandato sempre, né? Nós vamos estar sempre lá cobrando, porque eu fui eleito para isso. Até o dia 31 de dezembro de 2020, eu vou estar vereador em Cajazeira e eu vou cobrar. Mas agora que eu vou acompanhar o IPAM mais de perto. Agora que eu vou ficar de olho. Agora que eu vou estar entrando mais no Sagre, vendo se foi feito o repasse. Perguntando, eu vou sempre estar mandando ofício, requerimento ao diretor do IPAM saber se foi repassado. Pelo menos o atual e o parcelamento. E como é que vai ficar essa questão do reparcelamento? E eu fico, assim, a minha tristeza, a minha angústia é porque eu tenho consciência que essa dívida não tem condições de ser paga. Ela não tem condições de ser paga. Ela pode até ser minimizada. Agora paga, com certeza, de onde o município de Cajazeira vai arrumar 100 milhões para repassar para os cofres do IPAM de Cajazeira. Mas mesmo assim, conte com a gente. Estamos assim a agradecer a você por esse grande programa e como você conduz ele. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui imensamente as mensagens que a gente recebeu durante todo o programa de hoje, durante a entrevista. O Everton Pereira, meu amigo Biguinho, na audiência. O padre Jackson Mendes, lá da paróquia São José, também ligado no nosso programa. O Cícero Leite, a Damiana Rufino, o David Kennedy, a Cierme Araújo, Vânia Xavier Gomes, meu amigo João Castro, acompanhando também o programa, Daiana Carlos está também ligada no Balanço Diário,
A Francisca Menezes está também ligada no Balanço Diário. Luciano Andriola, muita gente acompanhando o programa. O Vicente Paulo diz o seguinte, está lá em Indaiatuba, no interior de São Paulo, ele diz o seguinte: gostaria que todos os políticos soubessem que eles existem para servir o povo, não para servir a eles. Aqui é Vicente Paulo, de Indaiatuba. Manda um abraço para o Sítio Agreste, em Santa Cruz, na Paraíba, e parabeniza o trabalho de toda a CPI. Janduí Ascendino de Assis, parabenizar o vereador Rivelino por ter a iniciativa de começar essa CPI, atendendo aos funcionários públicos do município. Parabenizo aos demais vereadores, Heriberto e Jucinério, que vieram a somar a essa iniciativa da CPI. A Vera Lúcia Vanderlei, estou acompanhando o programa, e a gente agradece a todas as pessoas. O Jorge Medeiros também nos acompanhando, muita gente acompanhando, inclusive de outros municípios de nosso país, e parabenizando o trabalho da CPI. Eu também quero, em nome de todas as pessoas que estão nos acompanhando, parabenizar o trabalho da CPI, dizer que reconhecidamente é um trabalho que dignifica a Câmara Municipal. Eu acho que, de certa forma, vocês cumprem com o papel da Câmara, um papel histórico, que deveria ter sido feito durante todos esses anos, mas que essa CPI mostra o compromisso da atual legislatura com o IPAM e com o futuro dos servidores municipais de Cajazeiras. Muito obrigado, senhor presidente, relator e o vereador Jucinério Félix. Eu que agradeço o convite, Zé Neto. E aqui, só para finalizar também, ontem mesmo, na sessão, a gente pedia ao presidente da casa para que formasse uma comissão, essa comissão permanente, para acompanhar passo a passo essa questão de parcelamento, de reparcelamento, do pagamento ao Instituto de Previdência. O que é importante para nós servir a população, porque nós fomos outorgados pelo povo com a obrigação de prestar um relevante serviço à sociedade. Quero aqui, antemão, dizer a todos que nesse momento, pela TV Diário, que nos assiste, que todos, indistintamente da Câmara Municipal, sempre têm pautado com essa preocupação. Mas aqui a gente teve, existiu falhas e falhas, porque se não tivesse acontecido no decorrer do ano de 93 até chegar ao ano de 2016, o IPAM, como o gráfico mostra, o gráfico tinha um acrescento de Dr. Epitácio até chegar em 2016. Então, nós temos que acompanhar, a gente tem que ver a evolução. Para quê? Para dar uma segurança aos servidores municipais. Não só os aposentados, nem os nativos, nem os pensionistas, mas a todos os servidores que também um dia que vai chegar para se aposentar. E então essa comissão será muito importante. E eu queria deixar aqui para que o amigo e colega relator Jucinério, Rivelino, pudesse, pelo menos a sugestão dele aqui, mas uma pessoa ainda hoje, nobre colega, queria colocar aqui, deu uma sugestão importante, só que não estava, a gente já tinha concluído o relatório, era que criasse um fundo para pagamento do patronal. Criasse um fundo no município de Cajazeiras para que esse fundo fosse obrigatoriamente, que o dinheiro que caísse do setor patronal ficasse logo retido, uma conta específica e de lá transferido para o IPAM. Porque aí gestão nenhuma teria mais essa preocupação. Agora isso tem que ser através de projeto de lei, porque se for só pedido de sugestões, a gente sabe que não acontece. Verdade. Mas aqui a gente agradece mais uma vez ao companheiro relator Rivelino Martins, ao nosso nobre colega também, membro da CPI, Jucinério Félix, agradecer a Zé Neto e a todos que nesse momento nos escuta e assiste pela TV Diário do Sertão, o nosso agradecimento, e saímos daqui, mais uma vez dizendo, de cabeça erguida, tranquila, que nós fizemos nossos papéis de como legislador. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, senhor relator. Eu que agradeço a oportunidade de voltar aqui à TV Diário, ao Balanço Diário, dizer o seguinte... Rivelino, que quase semanalmente, aliás, quase mensalmente, está ocupando a imprensa com alguma coisa, né? Nós queremos dizer o seguinte, que não dá para a gente
achar que os regimes próprios de previdência não prestam. O que não presta foram as práticas dos gestores junto a ele. Porque nós temos o exemplo, por exemplo, da cidade de Cabedelo, Zé Neto, que, segundo informações, a folha dos servidores aposentados e do serviço da Previdência Municipal lá, do regime próprio, é paga apenas com os juros do dinheiro aplicado do Tesouro da Previdência própria daquele município. Nós poderíamos estar vivendo essa realidade boa de Cabedelo, né, de ter uma reserva suficiente que só os juros da aplicação desse recurso estaria cobrindo a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, bem como da equipe da Previdência. Como seria bom? Como estaria mais aliviada a coisa pública dessa cidade? Então, precisamos continuar acreditando, que a sociedade saiba do nosso compromisso. Nós temos um sentimento de dever cumprido até esse momento, mas essa é uma caminhada longa, essa é uma discussão que eu acho que nós precisamos promover um encontro para discutir alternativas, tanto para melhorar a legislação, como políticas de conseguir recursos para resgatar ou para recuperar um pouco essa fragilidade econômica do IPAM. Nós precisamos promover um encontro, trazer um especialista de previdência, para que a gente possa debater, trazer modelos de algum regime próprio que foi recuperado de uma crise financeira, né? Mas, acima de tudo, a responsabilidade, como disse um dos telespectadores aí, de que nós temos, a nossa missão é servir e não ser servido. O político, ele ocupa um cargo para servir na fiscalização, sendo vereador, servir na elaboração de projetos, de requerimentos, de leis que venham a melhorar a vida da sociedade, e a sociedade precisa ter esse apoio da boa política, e essa só depende de nós. Então, se não for assim, para mim não teria sentido ser vereador, Zé Neto. Se não fosse para estar numa ação dessa, em defesa da sociedade, em defesa do servidor público, não teria sentido para mim. Agradecer a todos que nos enviaram mensagem, felicitando a todos nós, e dizer que nós continuaremos nessa caminhada em favor dos servidores, das servidoras, e em favor dessa cidade como um todo.